Bora lá conversar sobre a série mais polêmica do ano? Bora lá. Adolescência, da Netflix, é uma série que dispensa apresentações. A menos que você tenha passado os últimos meses vivendo em uma caverna ou embaixo de uma pedra, com certeza você ouviu falar sobre essa série em tudo que é canto, todo mundo comentou sobre ela, os canais grandes do YouTube, de cinema, de análise, todos fizeram vídeos sobre isso. Já deu polêmica com os Red Pills, já deu polêmica com as feministas, enfim. Então eu não vou gastar tempo aqui explicando sobre a série, explicando a história, nem falando sobre os aspectos técnicos dela, porque pessoas muito mais capacitadas do que eu já fizeram isso. Eu quero falar de alguns pontos específicos que me chamaram a atenção enquanto eu assistia. Então vamos lá. A coisa que mais me chamou a atenção, que na verdade foi uma comprovação de algo que eu já tinha percebido há muito tempo, mas quando você vê uma empresa gigantesca como a Netflix deixando isso escancarado, é porque a situação realmente atingiu um ponto de não retorno, assim. É a questão da educação. Para mim, essa série foi a gota d'água para a gente perceber que todo o projeto educacional do Ocidente simplesmente ruiu. Ele desmoronou. Não existe mais educação nos países ocidentais. Não existe. Existe ali um resquício, né? Existe uma estrutura que ainda se mantém em pé na forma das escolas, das grades escolares, das matérias, dos professores, mas é um sistema que está oco, sabe? Ele se esvaziou completamente de sentido. Ninguém mais acredita nele. Os professores não acreditam mais, os pais não acreditam mais e os alunos não acreditam mais. Eu achei muito curioso ver isso em uma série do Netflix, porque até então eu tô aqui na minha bolha, né? Provavelmente se você tá vendo esse vídeo é porque você faz parte dela, essa bolha mais católica, conservadora e tal. Então, aqui nesse nosso meio, se discute muito sobre educação, a gente tem bastante consciência do nível que chegou a educação formal, né, das escolas e da pedagogia, mas pelo menos aqui no Brasil, fora dessa bolha, as pessoas ainda acreditam, sabe? Elas ainda acreditam que o sistema educacional vai salvar o mundo, que educação pública é o que vai transformar o futuro e toda essa pataquada que a gente já sabe que não se sustenta. Mas acho que eu ter visto esse mesmo posicionamento, digamos assim, em uma produção de viés capitalista, liberal, progressista, sabe? Progressista entre aspas, né? Porque a série não tem nada de woke, sabe? Ela não se preocupa com essas questões identitárias. Ela é bem tranquila em relação a isso. Mas ela é uma produção de uma gigante do entretenimento. Ela foi gravada na Grã-Bretanha. Então, assim, eles estão completamente fora da nossa bolha e mesmo eles perceberam a educação é uma farsa. A educação que eu falo, a educação formal, dentro de uma escola, né, do sistema educacional. E isso na série é demonstrado de forma magistral, assim, porque eles são muito sutis. Todas as cenas, toda o arco dos personagens, a forma que eles vão, que as coisas vão acontecendo ao longo da série, não existe aquele excesso de narração, sabe? Os personagens não precisam ficar falando o tempo todo o que eles estão sentindo, não tem aquele excesso de explicação que geralmente tem séries mais ruizinhas, que subestimam a inteligência do espectador. Nessa não. Então essa falência da educação, ela é mostrada de forma muito clara, apesar de não ser falada explicitamente. E a gente vê isso na falta de respeito que os alunos têm com os professores, na falta de preparo dos professores, não só do ponto de vista de formação, né, deles terem uma formação ruim, mas a gente tem, por exemplo, um professor que ele tem uma ascendência que me parece ser indiana, né? E aí ele chega atrasado quando a polícia chega na escola, né? O policial com a colega dele, quando eles chegam na escola para questionar os alunos, ele entra atrasado na sala, os alunos debocham dele e ele não tem reação alguma quando o policial vai lá confrontar ele para perguntar o que ele sabe e tal. A única reação dele é ficar meio assim, meio acuado e desconfortável e tirar o corpo fora. Ele só quer isso. Ele só quer que aquilo não atinja ele de nenhuma forma, porque os alunos são completamente impossíveis, então o que eu posso fazer? Ele usa exatamente essas palavras. Não só os professores estão perdidos, mas a direção também. Então, a direção não faz a menor ideia do que fazer.
uma menina, aluna da escola, morreu assassinada por um colega, e a preocupação deles é: como que a gente vai garantir para os pais que a escola ainda é segura? Como que a gente vai fazer para que a repercussão disso não seja tão catastrófica para a imagem da escola? Eles ficam preocupados com essas questões menores, circunstanciais, mas nenhum deles para questionar: caramba, como foi que a gente não viu que um dos nossos alunos era um assassino em potencial? Como que a gente não viu que existia toda uma corrente ali de bullying, de machismo, de misoginia sendo gestada ali na rede social desses moleques que estão aqui o dia inteiro sob a nossa tutela, né, sob o nosso cuidado? Ninguém se questiona isso. A diretora, eu acho que ela é diretora ou coordenadora pedagógica, alguma coisa assim, que é a que fala com a menina negra, a menina que era amiga da Kate, que foi assassinada. Depois que ela parte para cima do Ryan, bate nele e tal, acusa ele de ter participação no assassinato, ela vai para a sala da coordenadora e a coordenadora tenta ali consolar ela de alguma forma, porque ela percebe que ela tá muito nervosa. E a menina acaba desabafando, né? Se abre com ela e diz que a relação com a mãe dela é muito ruim. E a Kate, que é a menina que foi assassinada, era a única amiga de verdade que ela tinha. Ela era a única pessoa que realmente aceitava ela como ela era, a única relação pessoal que ela tinha na vida. E agora ela perdeu aquilo e não tinha mais ninguém. Se aquela coordenadora ou diretora, não sei, tivesse o mínimo de capacidade pedagógica de verdade, o mínimo que ela deveria ter feito é dito para a menina: olha, eu entendo que você tem uma relação difícil com a sua mãe, eu entendo que você perdeu a sua amiga, mas eu estou aqui para você. Eu vou te ajudar. Eu vou ser esse apoio durante esse período, até que você consiga se recuperar e consiga superar esse trauma. Mas não, ela dá a resposta mais genérica do universo. Ela vira pra menina e fala: não, não, querida, isso não é verdade. Você tem sim muito, muito apoio. Você tem várias pessoas que se preocupam com você. E a menina pergunta meio que: várias pessoas quem? E a diretora: não, você tem várias pessoas. É uma resposta tão absurda, porque ela não tá falando mais com uma criancinha de 3 4 anos. Ela tá falando com uma pré-adolescente que devia ali ter seus 12 13 anos. Então é óbvio que a menina sabe que a diretora tá mentindo. Ela não compra aquela mentira por 5 minutos. E aí a solução que a diretora oferece é: a gente vai chamar alguém para que você possa conversar. E ela já surta, obviamente, né? Porque vão trazer mais um psicólogo, mais alguém ali que provavelmente vai repetir o mesmo papo, o mesmo tipo de abordagem que ela já ouviu várias vezes. Porque crianças que têm questões familiares complicadas têm isso, né? Elas passam por vários psicólogos, por vários profissionais de saúde. E como essas pessoas são muito mal formadas, não resolve nada. Tanto essa diretora quanto os professores, eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo. E essa fala, essa cena, né, com a menina e a diretora, para mim foi uma das principais, assim, nesse âmbito escolar da educação formal. Porque ela mostra realmente como todo esse projeto educacional liberal, essa pedagogia tão preocupada com questões científicas e fases do desenvolvimento, do aprendizado, né, toda essa roupagem científica que a pedagogia adquiriu de algumas décadas para cá, ela não funciona porque ela não consegue enxergar os alunos de maneira individual. São professores, diretores, que estão ali lidando com aquelas crianças e aqueles adolescentes, que estão formando eles, cuidando deles, ensinando valores morais para eles. Porque a maior mentira da educação moderna é que não existe educação moral na escola pública. O que mais tem é educação moral. Só que é a moralidade moderna, individualista, progressista. Não é a moralidade católica, cristã tradicional. É um outro tipo de moralidade. Mas tem muita moralidade, sim. Então tem esses professores que estão lidando diariamente com essas crianças, às vezes por anos a fio, e eles não são capazes de criar um vínculo afetivo verdadeiro com essas crianças. Eles não conseguem. Eles têm 1000 teorias na cabeça, né, 1000 correntes pedagógicas e autores e linhas, mas eles não conseguem sentar na frente de uma criança que está com um problema real na vida dela
que não se sente amada, que não se sente protegida, que se sente completamente sozinha. E essas pessoas não são capazes de ser essa base para essa criança, sabe? De dar esse suporte, por mais mínimo que seja. Elas não conseguem. Então, pode ter a linha pedagógica que for, sabe? Pode ter a tecnologia que for, pode ter o tablet da Apple de primeira linha, pode ter a tecnologia, pode despejar rios de dinheiro. Abre o caminhão de dinheiro, despeja lá em cima da escola, não vai fazer a menor diferença, porque o problema é na essência, é na base do negócio. A base da educação moderna, a base da pedagogia secular, moderna, a educação universal, não consegue fazer o básico. Ela não entende quem são as crianças, não entende quem são essas pessoas com as quais ela está lidando. Então ela não tem a menor possibilidade de dar certo, porque o fundamento do negócio já começou errado. Você pode mexer no topo quanto for. Esse é um projeto que está falido. E até mesmo a Netflix, uma gigante do entretenimento, cheia de questões progressistas, woke e etc e tal, já percebeu isso. Esse é o primeiro ponto, a questão da educação na escola. O segundo ponto é a questão familiar, de como é possível que dois pais que têm uma vida estável, que não são ricos, que talvez pelos padrões da Grã-Bretanha não sejam nem classe média, mas eles têm ali uma vida ok, né? Eles são trabalhadores, eles têm uma casinha legal, os filhos, cada um tem seu quarto, os quartos todos decorados. Pra gente que é brasileiro, que tá acostumado com favela, tá acostumado com casa em morro, com barraco, com o mesmo quintal sendo dividido por 20 famílias diferentes, a casa deles é maravilhosa, entendeu? Aqui no Brasil eles seriam, assim, classe média alta praticamente. E ainda assim, eles não conseguem perceber o mal que eles estão fazendo pro filho. De certa forma, isso é uma coisa que me causa ainda mais tristeza do que se eles fossem simplesmente perversos. Porque quando a pessoa é perversa, ok, ela tem ali uma questão psicológica, né, talvez até psiquiátrica, ela é psicopata, enfim, não tem muito o que fazer, entre aspas. Ela é meio que um caso perdido. Agora, quando você vê dois pais que são saudáveis, que realmente amam os filhos, mas eles não conseguem dar um mínimo de estrutura para os filhos, porque eles não sabem como fazer isso. Sabe, eles não sabem. O último episódio, onde tem o desenvolvimento da questão familiar, depois que o menino já tá preso, já há alguns meses, esperando o julgamento, esse episódio para mim foi muito desesperador, assim. Porque eu percebi realmente o quanto as famílias fora dessa nossa bolha, né, que discute essas questões de educação de forma mais direta e tal, as famílias não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo. A menor. Elas realmente acreditaram, elas compraram a ideia da modernidade, elas compraram a ideia de que uma boa educação é a educação super liberal, que não reprime nada, que deixa a criança livre para escolher o próprio caminho, que deixa a criança livre para tomar as próprias decisões e fazer só o que gosta. Elas acreditam mesmo que esse é o caminho para criar um adulto saudável, forte, bem resolvido, capaz de enfrentar a vida. Então eles não fazem por maldade. E aí teve uma parte que me deu raiva, assim, quando eles estão conversando na cama, né, no final, e a mulher começa a falar da terapeuta. Pelo que eu entendi, é uma terapeuta de casal que estava ali acompanhando os dois. E a terapeuta, ao invés de fazer eles enxergarem o que eles fizeram, né, de alguma forma fazer com que eles se responsabilizem por aquilo, não no mau sentido, não para julgar, não para condenar, para fazer com que eles se sintam culpados pelo que o filho fez, mas perceber que eles erraram, sim. Perceber que eles foram negligentes, porque eles permitiram que um menino de 13 anos passasse 8 horas por dia na frente de um computador, enfiado no quarto, sem supervisão nenhuma. E aí tem uma hora que o pai fala: a gente não podia fazer nada. Como que a gente ia ter controle? Hoje em dia todas as crianças são assim. Não tem nada que a gente poderia ter feito. Cara,
Isso me dá um negócio, né? Porque eu sou mãe e eu tive inúmeros problemas quando eu era adolescente por causa da internet. Eu tive acesso à internet muito cedo, e eu sempre fui esperta, então meu computador ficava na sala da minha casa. Eu não tinha, nunca tive computador no quarto, assim, enquanto eu era criança, adolescente, né? Eu fui ter computador no quarto quando eu comprei meu notebook, depois de velha, de adulta já. Mas quando eu ainda usava o PC, era sempre na sala, sempre na vista da minha mãe, da minha avó. E mesmo assim, eu dava um jeito de ver coisa que eu não deveria. Mesmo assim, eu dava um jeito naqueles 5 minutos ali que não tinha ninguém olhando. Eu deixava a guia aberta lá, quando alguém aparecia, eu fechava. Eu ficava até de madrugada mexendo também, sem supervisão, porque todo mundo ia dormir. E eu tive acesso, com 11, 12 anos, a coisas pesadíssimas, sabe? Que nenhuma pessoa adulta deveria ter. E isso fez um estrago bom na minha cabeça, que demorou alguns anos para ser ali consertado. Então, isso considerando que eu era mulher, né? Que eu sou mulher, considerando que eu era menina. Então eu não tinha toda essa, vamos dizer assim, esse incentivo que os meninos têm, por exemplo, para procurar pornografia, para procurar essas coisas que são mais típicas dos homens, né? Mas ainda assim eu vi, porque eu era esperta, eu era curiosa, eu aprendi a mexer, eu ia atrás, ia mexendo nos lugares, nos fóruns, entrava na Deep Web como se eu estivesse entrando. Pra mim, entrar na Deep Web era divertidíssimo, assim. Era como se eu estivesse entrando em um lugar proibido, onde ninguém mais acessava. Então eu imaginava que lá teriam coisas, assim, conhecimentos incríveis e tudo mais. Obviamente só tinha besteira. Isso há mais de 10 anos atrás, quando nem existia smartphone ainda. A coisa já chegava nesse nível. Então eu fico imaginando hoje que a gente tem banda larga em qualquer celular, sabe, na nossa mão o dia inteiro, o tempo todo. Muito mais tecnologia, muito mais recurso. A pornografia que avançou enormemente assim nos últimos anos. E o bendito do Red Pill. A série foi muito inteligente, porque ela citou o Red Pill sem jogar toda a culpa em cima dele. Então, ela é muito sensata nesse ponto de mostrar que foram vários fatores que corroboraram para que o moleque fizesse o que ele fez, para que ele matasse a menina. Então, eu vi alguns vídeos aí de uma galera Red Pill, desses canais grandes, né, dizendo que a série demoniza a Red Pill, que a série comete uma injustiça, porque ela coloca toda a culpa em cima do Red Pill. Mas assim, é um movimento que não tem como defender. Não tem como. Eu vejo esses canais grandes aí tentando passar pano para si mesmos. Eu diria que eles tentam, não é nem passar pano, eles tentam limpar essas coisas, essa parte mais agressiva do movimento, né, essa parte mais violenta, que xinga assim mulher, que dissemina assim ódio, que diz que mulher não serve para nada, que chama mulher de depósito de, né, não posso dizer aqui, porque senão o YouTube vai censurar o negócio aí, que diz que mulher com mais de 30 anos não tem valor nenhum porque ela tá velha. Enfim, todas as atrocidades que a gente tá cansado de saber, que são, sim, fomentados no meio Red Pill. Agora que a coisa cresceu e explodiu, né, e tá tendo tá acendendo esse alerta na cabeça dos pais, na cabeça da mídia, sobre os malefícios que esse movimento traz, agora esses canais grandes estão tentando limpar a coisa, estão tentando fazer com que ela pareça menos pior do que é, e aí eles dizem, não, mas a gente não diz isso. Mas você pode pegar aqui os livros. Olha só, esse livro do The Rational Male, não sei mais quem. Nenhum livro diz que a gente tem que bater em mulher. Beleza, os livros podem não dizer, mas existe todo um ambiente ali, nesses fóruns onde eles se reúnem, nesses canais onde eles produzem conteúdo, que fomenta a criação de homem maluco. Porque é óbvio, se você junta um monte de cara ressentido, raivoso, que não consegue ter o mínimo de sucesso social, seja com mulheres, seja no trabalho, seja em qualquer âmbito que for. Se você junta esses caras e você começa a tirar a responsabilidade deles e colocar em fatores externos, seja nas mulheres, seja no governo, seja na sociedade moderna que fez com que todas as mulheres virassem vadias, seja o que for, você está fazendo com que esses caras arranjem uma justificativa para os padrões disfuncionais de comportamento deles. Então, agora eles não têm mais preocupação em melhorar, em perceber o que eles fazem de errado para transformar aquilo ali.
Não, eles têm alguém pra culpar, sabe? A culpa não é minha, a culpa é da mulher que não presta, a culpa é de não sei quem que é vadia, a culpa é da modernidade que fez isso, isso e aquilo. Então, o movimento Red Pill é um caldeirão de maluco. E os pais, a família, os professores são completamente alheios a isso. Então, a série também é muito boa em mostrar esse conflito de gerações, né? Como os pais, justamente por essa negligência, pelo fato deles trabalharem demais e não conseguirem ter tempo para os filhos, os pais usam como desculpa, como justificativa, essa questão de que eles têm muitos afazeres, muitas responsabilidades, e por isso não tem problema deixar o filho lá 8 horas por dia na frente de um computador. E não somente isso, mas eles também nem se preocupam em ver o que o filho está vendo. Eles não se preocupam em ver, em averiguar o que surgiu de novo, quais são os movimentos que estão acontecendo ali. Então a criança entra numa espécie de mundo paralelo. Ela entra em um universo paralelo do qual os pais não sabem nem que existe, e ela começa a construir toda a identidade dela justamente nessa fase em que a criança é mais suscetível, né? Se na primeira infância, ali até os 4, 5 anos, a criança é suscetível, né? Ela é vulnerável de forma física, porque ela não consegue andar direito, ela não tem equilíbrio, ela cai muito facilmente, enfim. Quando ela começa a entrar nessa fase racional, ela passa a ser suscetível de outro modo. Porque essa é a fase onde ela vai construir a identidade dela, o senso de pertencimento. É onde ela vai desenvolver quem ela vai ser, né, qual é a personalidade que ela vai se identificar e cultivar pelo resto da vida. E eu acho que um dos pontos principais, assim, que realmente escancaram, como todo esse projeto moderno, vamos dizer assim, né, de que cada um é livre para escolher quem é, para tomar o próprio caminho, que os pais não têm que influenciar de forma alguma nas decisões dos filhos, que elas têm que deixar o moleque lá de 12, 13 anos livre para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser, porque qualquer coisa diferente disso é reprimir e isso vai causar um trauma. A prova de que isso é uma falácia absurda é justamente o fato de que as crianças não sabem quem elas são. Uma criança de 6, 7, 8, 9 anos não sabe quem ela é. Ela vai construir esse primeiro senso do eu, da personalidade, através dos pais. É os pais que vão infundir isso nela. É a forma que os pais tratam ela, a forma que eles acreditam nela. Então, um pai que acredita, um pai que incentiva. Pai e mãe, tá? Tô falando no geral. Pais que incentivam, pais que olham o filho fazendo alguma coisa, ainda que não seja algo. Pode não ser algo estratosférico, né? A criança foi lá e fez um desenho que ficou ali bonitinho, mas você vê aquilo e você fala: isso aqui tá legal, você é bom. Olha aqui, ó, se você fizer, se você aprimorar essa partezinha aqui. E se você pegar esse lápis dessa cor e pintar essa parte? Acho que vai ficar mais legal ainda. Então, é esse tipo de coisa que precisa ser feita nessa idade, para que a criança tenha esse fundamento da personalidade, para que ela tenha pessoas adultas, mais maduras, mais experientes, que é o que os pais deveriam ser, né? Que às vezes eles não são. Mas a criança precisa dessa figura de autoridade validando ela, dizendo para ela quem ela é, que ela é boa, que ela é inteligente, que ela é competente, que ela é amada mesmo quando ela erra, mesmo quando ela faz alguma coisa que não é certo. E os pais, eles simplesmente abdicaram dessa função. Eles ouviram em algum lugar, né, na mídia, nas teorias educacionais, que se eles fizerem isso de alguma forma, se eles disserem pro filho: olha, você é bom nisso daqui, eu acho que você deveria buscar essa carreira. Nisso aqui você não é tão legal, eu acho que isso daqui você deve deixar de lado. Os pais acham que se eles fizerem isso, eles vão estar reprimindo os filhos, que eles vão estar prejudicando o desenvolvimento dos filhos, quando na verdade é o contrário. Quando eles não fazem, quando eles não dão esse suporte, quando eles não constroem essa primeira identificação, né, esse primeiro senso de pertencimento a um grupo, a uma comunidade coesa, que tem ali o mínimo de uma ordem interna, a criança fica totalmente perdida, porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe de onde ela veio, para onde ela vai, por que ela existe, se ela é boa, se ela não é boa. Inclusive, lembrei agora de uma coisa que eu esqueci de falar antes. A cena da psicóloga. Essa, eu acho que é a principal, é a melhor cena da série, assim. A cena que ele surta com a psicóloga
E todo esse episódio é fantástico, né? Porque como ele é gravado em plano sequência, você não tem cortes na consulta deles. Então você vê essa alternância de comportamento do Jamie. Uma hora ele tá parecendo ali um menininho, né, carente, conversando com a psicóloga, sendo simpático, e de repente ele surta e ele cresce, assim, ele levanta na mesa, ele bate na mesa, ele joga a cadeira longe, ele vai pra cima dela, e ele tem 13 anos, né, então ele já é da altura dela praticamente, ele vai pra cima com tudo, e aí, de repente ele se arrepende, ele volta de novo pra postura de menininho, carente, de pelo amor de Deus me dê atenção. Ele faz essa alternância brusca, assim, 3 ou 4 vezes durante esse episódio, uma atuação, inclusive, belíssima do ator que faz o Jamie. Ele faz essa flutuação de comportamento muito rápida, justamente porque ninguém deu estabilidade emocional para ele. Ele nunca teve uma delimitação de um pai, de uma mãe, dizendo assim, olha, você não pode se comportar desse jeito. Isso aqui não é legal. Você precisa se comportar de tal forma. Isso aqui é bacana. Isso aqui você tem que desenvolver. Ele nunca teve isso. Simplesmente deixaram ele lá, indo pra escola, voltando pra casa, jogando videogame, dormindo, indo pra escola, voltando, jogando videogame. As poucas tentativas que o pai fez de colocar ele no futebol e depois acho que no boxe, se eu não me engano, ele não fez isso porque ele percebeu que o menino tinha realmente uma aptidão para isso. Ele só fez por convenção social, porque ele queria fazer com que o menino ficasse durão, e ele não fazia a menor ideia de como fazer isso. Então ele falou, vou colocar aqui no esporte de homem e pronto. E quando ele percebeu que o menino não tinha dom para aquilo, ao invés dele procurar uma coisa onde ele realmente se encaixasse, né, que tivesse a ver com ele simplesmente desistiu, largou de mão, demonstrava que tinha vergonha do filho, porque o filho não estava performando como ele queria, e era isso. Então você vê o menino de 13 anos com a psicóloga, que é um pré-adolescente, que já não é mais uma criança. Essa é uma questão também, né? Eu não vou entrar nisso agora, porque eu já tô com 35 minutos de gravação, e daqui a pouco eu tenho que sair para buscar minha filha. Mas essa questão da infância é muito complexa. A gente é muito permissivo, principalmente com os meninos. Um menino, entre aspas, de 13 anos, não é mais uma criança. Ele já tá passando, provavelmente ali, se ele não passou, ele tá prestes a entrar na puberdade. Ele já tem força física, ele já começa a ter aqueles rompantes ali de agressividade que são típicos da puberdade. Então aquilo tem que ser direcionado, tem que ser canalizado da forma certa, direcionado para o lugar certo. Senão acontece o que aconteceu nessa cena com a terapeuta, com a psicóloga. Ele não tem estabilidade nenhuma, então ele flutua entre uma criança carente e um moleque adolescente adulto agressivo que parte para cima de uma mulher, porque ele tem ódio das mulheres. Bom, esse vídeo já tá muito grande, eu vou parar por aqui, mas é muito assunto, né? São muitos temas, então eu vou fazer alguns vídeos mais pra frente sobre temas específicos, porque a gente precisa pensar mais a sério sobre isso, sabe? E eu acho que o fato de uma série da Netflix ter trazido essas questões e ter feito tanto barulho, mostra que até mesmo fora da nossa bolha, né, fora da bolha católica e conservadora, as pessoas estão acordando para o fato de que a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo com os nossos filhos, com as crianças. As pessoas desaprenderam como educar e lidar com uma criança. E o resultado é esse que a gente vê na série. Então essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E até a próxima.